Boa tarde para quem está aqui no auditório da FAPESP, para quem está acompanhando pela internet o programa Ciência Aberta, um programa de divulgação científica em parceria da FAPESP com a Folha de São Paulo. Meu nome é Sabine Righetti, eu sou jornalista de ciência e vou estar com vocês aqui nessa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que vem preocupando cada vez mais a nossa sociedade, a depressão em jovens e adolescentes. A depressão é considerada o mal do século para a Organização Mundial de Saúde. De acordo com cientistas, muitos casos de depressão começam justamente na adolescência e na juventude. Agora a gente vai assistir um vídeo que trata um pouco do assunto. Considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, a depressão é um transtorno mental cada vez mais frequente. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno em todo o mundo. A depressão pode se tornar uma condição crítica de saúde quando as flutuações usuais de humor e das respostas emocionais aparecem com intensidade moderada ou grave, trazendo sofrimento e disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. Metade de todos os transtornos mentais começa aos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada ou tratada. Em termos de carga de doenças, ou seja, de quadros que mais incapacitam uma determinada população, a depressão aparece como a terceira principal doença entre os adolescentes. A depressão pode levar ao suicídio, que já consta como a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos. A prevenção começa com o conhecimento e a compreensão dos primeiros sinais e sintomas de alerta de um transtorno mental. Pais e professores podem ajudar a construir habilidades para a vida de crianças e adolescentes, contribuindo com os desafios cotidianos em casa e na escola. Bom, e para falar sobre depressão em jovens e adolescentes, nós temos 3 pesquisadores especialistas no assunto, bastante importantes aqui no estado de São Paulo, nacionalmente, internacionalmente. Vou começar apresentando a professora assistente de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Sandra Chivoleto. Obrigada pela presença. Professor associado no mesmo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Guilherme Polanzik. Falei certo, eu estava preocupada com esse sobrenome. E a professora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC de São Paulo, Maria Cristina Vicentim. Muito obrigada pela presença de vocês 3 aqui com a gente. E além de quem acompanha pela internet, hoje a gente tem aqui na plateia da FAPESP estudantes do Instituto de Psicologia da USP e coordenadores pedagógicos da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Obrigada pela presença também. Lembrando que quem está na plateia, quem está em casa, pode fazer perguntas na plateia, as perguntas por escrito eu recebo aqui. Quem está em casa pode fazer as perguntas pelo Facebook da Agência FAPESP. Eu também recebo aqui pelo tablet, é muito importante a participação de todos vocês. Para começar, estou recebendo aqui um aviso pelo meu ponto mágico, que hoje é a primeira Ciência Aberta que a gente tem a transmissão também pelo Twitter. Então, quem quiser fazer pergunta pelo Twitter, quem estiver assistindo, também pode, na própria transmissão, responder e mandar uma pergunta. Eu também recebo aqui pelo tablet. A gente está ampliando aqui os acessos ao programa, muito bom. Bom, para começar, eu vou fazer uma pergunta bem básica. Qual é a definição de depressão? Ou seja, o que significa ter depressão? Quem quer começar a responder? Então, depressão é um transtorno mental que se caracteriza por uma alteração de humor. Então, um humor que é diferente do humor habitual e que se predomina por tristeza, melancolia, ou irritabilidade, ou diminuição de interesse, diminuição de prazer pelas atividades que normalmente tinham interesse, tinham prazer. Essas alterações de humor, elas são absolutamente necessárias para que a gente faça o diagnóstico de depressão, mas, além delas, outros sintomas precisam estar presentes. Então, alterações neurovegetativas, que a gente chama, alterações de sono, alterações de apetite. O que são alterações neurovegetativas? Então, são alterações de sono, de apetite, as pessoas podem dormir mais do que habitualmente dormiam ou menos.
comer mais, implicando em aumento de peso ou menos, uma diminuição de apetite, sensações de cansaço, fadiga, dificuldades cognitivas, então de atenção, de manter, na execução das atividades que normalmente tinham capacidade, pensamentos negativos, uma ideia negativa sobre si mesmo e sobre o futuro, e também, eventualmente, pensamentos de morte. Então, esses todos sintomas podem estar presentes e fazendo, né, para um diagnóstico de um episódio depressivo, que pode ser único, aconteceu num determinado momento e nunca mais acontece, pode ser repetido ao longo do tempo, e aí nós temos um transtorno depressivo. Quer dizer que você pode ter um episódio de depressão numa fase da vida, que não se repete. Exatamente. Isso pode acontecer. É importante também salientar que a duração, né? Porque a tristeza, ela faz parte do repertório normal de emoções da gente. Agora, como o Guilherme colocou, né, a persistência desses sintomas por um período maior de 2 semanas, né? Ou seja, é comum, né, às vezes morreu alguém, aconteceu alguma coisa ruim, e a gente tem, né, às vezes até com alteração de sono, com alteração de apetite, mas se o cérebro está funcionando bem, isso vai diminuindo com os dias e a gente consegue reagir. Né? O problema é quando esse processo ele vai se cronificando, permanecendo, persistindo, e aí a pessoa não consegue se recuperar. E quando a gente fala de depressão na adolescência, na juventude, de que faixa etária a gente está falando? Então, a depressão antes da puberdade é pouco frequente, uma prevalência de mais ou menos 1%. A partir da puberdade, provavelmente por influência dos hormônios sexuais, do nosso cérebro, as taxas de prevalência aumentam substancialmente, e novos casos, a incidência aumenta substancialmente, principalmente em meninas. Essa diferença de sexo maior, casos de meninas do que de meninos, ela começa a acontecer na puberdade e ela se mantém ao longo da vida. Em torno de 12 anos. A puberdade acontece em torno dessa faixa etária. É pela Organização Mundial da Saúde, a adolescência tem início aos 12 anos. Não, pela Organização Mundial da Saúde, a partir é a 2ª década de vida. Tá. Aqui no Brasil é que a gente considera a partir quando a dos gente, 12 anos. Aqui no Brasil, a partir dos 12 anos pelo ECA. Isso. Então, seria mais ou menos nessa faixa etária. A juventude, a gente fala até que idade, mais ou menos? De 15 a 24, pela... A adolescência vem se prolongando, né, nos últimos anos, então... Tem umas propostas aí até para aumentar mais a definição, né? Vamos aumentar um pouquinho. A gente pode até discutir isso. Agora, há casos de depressão na infância também, ou seja, antes da puberdade, em crianças. Eles não são muito frequentes. Né? Eles se caracterizam por uma alteração de humor, mais frequentemente irritabilidade. As crianças pequenas, muitas vezes, têm sintomas físicos, e reclamam e queixam de dor de barriga, dor de estômago, dor de cabeça, cansaço. Essas são as alterações mais proeminentes, e nas crianças a gente pode observar que elas não têm mais tanta vontade de brincar, ou brincam e não se divertem tanto quanto habitualmente. Esses são os sinais mais característicos que chamam mais atenção na depressão em crianças pequenas pré-púberes. Já que você falou de sinais, tem uma pergunta sobre quais são os primeiros sinais, ou os primeiros sintomas que pais ou educadores devem prestar atenção no caso dos adolescentes e dos jovens. O que começa a se manifestar que seria um sinal de alerta? Uma alteração de humor é algo importante. Muitas vezes o humor é algo muito, é uma experiência individual, né? Então muitas vezes os jovens não contam o que de fato estão sentindo, pensando. Na adolescência isso é ainda mais frequente, né? Existe um distanciamento natural e desejável, inclusive. Então muitas vezes na adolescência a gente observa comportamentos, então um isolamento social maior, mesmo com os amigos que antes gostavam de estar juntos não gostam mais, ou um desempenho escolar prejudicado, pensamentos de morte, referência à morte, suicídio, sempre é um sinal de alerta, não necessariamente que implica num risco grande, mas sempre é um sinal de alerta que a gente precisa avaliar e entender o que está por trás. Acho que para o próprio adolescente uma sensação de que parece que o mundo está perdendo o colorido,
né? As coisas não têm mais tanta graça que tinha antes, começa a ser muito difícil tomar uma decisão, porque não tem uma coisa boa e uma coisa ruim. É o ruim, o outro que também não é tão bom assim, parece que, né, tudo fica difícil, tudo fica complicado, e aí, como o Guilherme colocou, uma certa irritabilidade, uma coisa que tudo incomoda, sabe? Como se, eu costumo dizer, está emocionalmente em carne viva. Coisas que antes não incomodavam, parece que agora bate um ventinho, aquilo já dói muito. Né? Então, isso a gente também tem que observar. Eu queria, talvez, introduzir só um elemento a mais aqui na conversa, que é... Porque, falando assim, pareceria que todos nós estamos, ou estivemos, ou estaremos deprimidos em algum momento, né? Então, talvez trazer para a cena também o sentido que o próprio sujeito dá à experiência, o sentido que seu coletivo, seu campo, né, de inserção, de vida, também atribui a essa experiência. Porque, em saúde mental, a gente não pode reduzir, né, a experiência do sofrimento a um signo só sintomático. Ele tem um conjunto de sentidos, né, de construção e de narrativa. Então, é muito importante que a gente também pense o sentido que tem para aquele sujeito aquela experiência. Por isso que, talvez, né, 2 semanas é um indicativo, mas depende do contexto em que está se passando aquela situação. A gente sabe disso, a distinção entre luto, né, e melancolia, ou luto e depressão. Então, a gente sabe que o adolescente está submetido socialmente a ter que construir, né, um lugar de autonomia, de uma posição nova na vida, né, de sair de uma cena familiar para uma cena social. Isso carrega um monte de trabalho psíquico, social. Então, vamos dizer assim, de certo modo, certa experiência depressiva, né, ela é normal nesse sentido, não certos elementos, né, disso que a gente chama, que não é o que vocês estão caracterizando como depressão, né? Claro, então o diagnóstico diferencial é bem importante, e o sentido que um sujeito dá para essa experiência faz parte disso. E o sentido social também, que se constitui, né, nas formas de narrar o sofrimento, que lugar que a gente tem para as narrativas de sofrer hoje, né? Também esse é um elemento que ativa certos desamparos na própria construção de um destino que poderia ter, né, ali um momento difícil da vida, ter tido um outro destino de acolhimento social, de leitura e de acolhida, né? Trazendo aqui para a cena algum outro elemento importante na compreensão, né, já que a gente está falando né, de acolhimento, ontem eu coloquei no meu Twitter pessoal o tema do programa, e eu recebi algumas perguntas pelo Twitter. E uma pessoa fez a seguinte pergunta: a questão é, existe resistência por parte das pessoas mais velhas, eventualmente até os pais, né, do jovem, do adolescente, em aceitar que o jovem tem depressão, e como que essa resistência atrapalha o diagnóstico e o tratamento? Existe um desconhecimento sobre saúde mental muito grande na comunidade leiga, científica. Existe um estigma muito grande que cerca a doença mental. A Organização Mundial de Saúde, esse ano, elegeu a depressão como o tema do seu Dia Mundial de Saúde, 7 de abril. E o slogan é: vamos falar sobre isso. E é o que nós estamos fazendo aqui, e é o que é importante que seja feito, falar sobre isso, porque a falta de conhecimento e o estigma que cercam a depressão e vários outros problemas de saúde mental são barreiras muito grandes para o reconhecimento, para o tratamento, e são, sem dúvida, situações que precisam ser vencidas ao longo dos próximos anos. Eu acho que uma questão importante, como a Cristina colocou, assim, existem, eu acho que incômodos na vida são importantes para a gente repensar algumas coisas e fazer mudanças. Mas talvez seja essa a maior diferença, né? A pessoa deprimida, ela não consegue transformar aquilo numa coisa de mudança, porque ela não tem perspectiva de futuro, né? O deprimido, ele perde a capacidade de enxergar a luz no fim do túnel. E não adianta você virar para ele e falar: então, reage, né? Faz força, fica feliz, porque se ele conseguisse fazer isso, ele não estava deprimido. Era outra questão, né? Então, é algo a mais do que isso, simplesmente de força,
para... não é uma questão de fraqueza. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, se você tem pneumonia, você é fraco? Porque, de alguma forma, o teu sistema imunológico não te protegeu. Né? Algumas pessoas, você tem esse desequilíbrio neuroquímico, que não é uma questão de fraqueza ou de força, mas é uma vulnerabilidade que precisa ser identificada e tratada, e quanto mais cedo isso for feito, melhor para o indivíduo, né? Menos complicações. Então, eu acho que tem que ter, como tudo na medicina, uma cautela muito grande entre tudo é normal e vai passar, então, quando que uma dor de cabeça, é ok, vai passar, e quando é um aneurisma, nossa, como é que eu faço? Né? A tristeza e a depressão também, né? Nem tudo é da crise, do momento, mas não quer dizer que qualquer tristeza é depressão. Então, agora, por isso a necessidade da avaliação. A avaliação de um profissional, né? Agora, em relação ao estigma da depressão, que certamente existe para todas as faixas etárias, mas será que nos jovens e nos adolescentes é um pouco pior, que eles são mais estigmatizados, porque talvez tenha essa ideia, né, de que, mas você é jovem. Existe isso? Sem dúvida. Então, os problemas de saúde mental em jovens ainda são menos conhecidos do que em adultos. E ainda existe essa fantasia de que a infância, a adolescência é um período excelente da vida, em que não existem compromissos, que as coisas são fáceis, e que não é possível que alguém, naquele período, esteja deprimido. E se soma isso, de fato, o impacto que tem um adolescente com vida, com potencial, não enxergar isso e pensar em morrer e eventualmente se matar. Realmente tem um impacto emocional naqueles que acompanham essas situações, tem um impacto social, econômico enorme. Então, tudo isso, sem dúvida, gera um desconforto e gera um movimento de isso não acontece, isso não existe, isso é conversa. Eu acho que, particularmente, acho que sim, né? Acho que somos profissionais de saúde aqui preocupados com esse cuidado, mas todo sintoma, todo sofrimento tem também um valor social, né? Então, eu acho que quando o adolescente, por exemplo, passa um ato de fazer um suicídio, isso está indicando para a gente também qual é o valor da vida, que lugar, que sentidos a vida tem, interpela socialmente todo mundo, né? Então, eu queria dizer que também a depressão ela tem um lugar social que a gente precisa reconhecer, se isso que é vivido pode ser vivido como fracasso, como desistência, como apatia, não é uma resposta ao momento histórico em que a gente está, que cobra de nós, né? Alta performance, alto desempenho, desempenho, né, de produção máxima, uma sociedade que oferece muitos, né, clichês de o que você deve ser. Então, eu acho que a gente também tem que olhar o tempo histórico em que a gente está, o valor nesse sentido da depressão como também um analisador, uma denúncia, uma certa leitura. Nenhum sofrimento se separa da sua cultura, né? Então, é importante, mas eu acho que, especialmente com os adolescentes e com os jovens, isso nos interpela o mundo adulto a tomar posições em relação ao sentido da vida para todos nós, né? Eu acho que isso é bastante importante. Muito bom, a gente vai voltar nesse ponto, vamos fazer um intervalo rápido de 2 minutinhos e a gente já volta para falar como identificar a depressão no jovem e as abordagens terapêuticas. Vai dar sequência aqui ao nosso programa Ciência Aberta sobre depressão em jovens e adolescentes, agora no segundo bloco. Lembro que quem está assistindo pode mandar perguntas pelo Twitter e pelo Facebook. Quem está na plateia também é amplamente convidado a fazer perguntas para a gente. A gente vai começar esse bloco com um depoimento do pesquisador da Unifesp, Pedro Pan, sobre a importância do diagnóstico precoce da depressão, e ele vai falar um pouco sobre um projeto de pesquisa dele, Conexão, que há 10 anos segue mais de 2.000 jovens, que já demonstrou certas mudanças no padrão da conectividade cerebral que são preditoras da depressão. Vamos assistir. Muitos estudos que foram publicados nos últimos anos mostram que a maior parte das doenças, dos problemas de saúde mental, começam mais cedo do que nós imaginávamos, começam ainda na adolescência. E esse é o caso também da depressão. Nós já conseguimos identificar casos de depressão através, por meio do exame clínico, de uma avaliação clínica, com sintomas que nós já conhecemos, como tristeza,
irritabilidade, que é a manifestação mais comum, mais típica do adolescente, e sintomas também que chamam a atenção no dia a dia de um jovem, como perder interesse pelas coisas, perder o prazer por atividades que previamente davam prazer, né? Então, quando isso acontece, isso chama atenção e deve, né, e se for prolongado, se isso durar mais que 2 semanas, deve gerar uma avaliação, né? Por que é importante identificar precocemente? Porque nós sabemos que identificar cedo diminui o risco de prejuízos maiores, como um jovem por exemplo, perder um ano escolar ou perder os seus relacionamentos. Então, com base nessas evidências, nós fomos buscar avaliar outros marcadores precoces, né? Por exemplo, marcadores que pudessem já estar dentro do cérebro por meio de exames de ressonância magnética. Então, há 10 anos, nós seguimos mais de 2.000 jovens em um projeto chamado Conexão, que atualmente, né, no início tinham 9 anos, agora já são adolescentes, e nós, né, conseguimos já demonstrar que algumas alterações, né, algumas mudanças de padrão da conectividade cerebral já são preditores de depressão para alguns jovens que vão desenvolver esse quadro com mais ou menos 12 a 13 anos. Bom, o pesquisador da Unifesp, o Pedro Pan, ele menciona no vídeo que a gente assistiu que algumas mudanças no padrão cerebral são preditoras da depressão. O que isso significa? A gente tem uma produção natural de substâncias que são estimulantes e substâncias que são calmantes. E isso tem que variar, porque é isso que faz com que a gente se mantenha adaptado às mudanças que acontecem no meio. Quando a gente fala de uma criança, um adolescente, que o cérebro está em desenvolvimento, conforme os estímulos que essa criança recebe, determinados circuitos cerebrais são fortalecidos e outros não. Então, é como se a gente pensasse, por exemplo, no nosso corpo. Se você faz musculação para o braço, teu braço fica forte, né? Se você faz para a perna fica forte. O funcionamento cerebral, ele também responde a isso. Então, tem determinados padrões de funcionamento que acabam fortalecendo determinados circuitos e enfraquecendo outros. E hoje a gente sabe, como, né, o estudo do Pedro Pan demonstrou, que você consegue identificar determinadas conexões que colocam em risco, o que não quer dizer que, obrigatoriamente, todo mundo que tem aquilo vá ter a depressão, principalmente porque é um cérebro em informação. Ou seja, a gente consegue trabalhar e a gente consegue mexer nessa plasticidade de funcionamento cerebral. Daí a importância do diagnóstico precoce e da intervenção. Uhum. Ou seja, ter essa mudança cerebral identificada não significa que essa pessoa vai ter depressão. Não é algo determinante necessariamente. Tem um monte de outros fatores que podem influenciar. De forma nenhuma. Né? É determinante, e, inclusive, a tradução disso para a clínica ainda não existe. Então, não existem testes, seja de imagem cerebral, de funcionamento ou outros quaisquer, que possam nem diagnosticar, muito menos prever que o indivíduo vai desenvolver depressão ou outro transtorno mental. A gente ainda está no âmbito da pesquisa, né, da investigação, e a expectativa é que isso possa acontecer nos próximos anos, que nós possamos gerar testes diagnósticos, né, mas isso ainda não é realidade clínica. Um outro fator importante é você ver como outros padrões de doenças na medicina, você tem uma certa herdabilidade, né? Ou seja, você tem um histórico familiar. Se você tem outros casos na família, se você tem, né, histórias, principalmente pai, mãe, irmãos, familiares próximos, de qualquer doença, incluindo a depressão, o risco de ter aumenta, o que não quer dizer que obrigatoriamente vai ter. E da mesma forma que outras doenças, se você sabe, por exemplo, que na sua família tem um monte de casos de infarto, portanto, eu preciso tomar cuidado, ter atividade física, cuidar da minha alimentação, cuidar do sobrepeso, ou seja, tem medidas que a gente pode fazer para prevenir determinados desfechos. A mesma coisa se aplica para os transtornos mentais, em maior ou menor grau. Então, é muito importante também que a família entenda a necessidade
de conhecer o histórico dessas doenças, né? Principalmente, como o Guilherme falou, envolvendo saúde mental, existe um estigma muito grande, as pessoas não gostam de falar e têm uma visão um pouco de que não é doença, o que dificulta muitas vezes a gente até mapear esse histórico e que ajuda muito na avaliação diagnóstica também. Pensei também que é importante a gente lembrar o nosso conceito de saúde mental é um conceito ampliado, a gente trabalha com qualidade de vida, com condições de vida, portanto, trabalha com corpo, sujeito e cidadania, né? Acesso aos bens culturais. Então, no caso vamos dizer, de saúde, a gente pensar que não basta identificar situações, mas a gente, por exemplo, teria que ter... É muito mais interessante a gente pensar que o acesso de crianças, né, à educação pública desde o início, né, garantido na educação infantil, ela nos interessa muito porque ela altera, ou ela produz, ela trabalha, né, dimensões do corpo, dimensões da constituição do sujeito. Então, num país com tantas desigualdades, é bom a gente lembrar que essa é uma dimensão importante no campo da saúde, né, quer dizer, a construção dos espaços, né, de acesso ao conjunto de bens, né, culturais, de bens sociais que nossa cultura construiu, ela é muito importante, ela altera as biologias, né, vamos dizer assim. O assunto vai muito além do campo da saúde, na verdade, né? Ele atinge aspectos da vida. Tem uma pergunta da plateia, a gente falou aqui um pouquinho sobre aspectos hereditários, né, do histórico familiar, e tem uma pergunta sobre a trajetória da genética na depressão. O que já dá para falar sobre isso? Então, como a Sandra mencionou, existe um forte componente genético nos transtornos mentais, inclusive na depressão, que não explica a ocorrência ou não do transtorno, mas que aumenta o risco para que o indivíduo desenvolva a depressão. Como a Maria Cristina mencionou, fatores estressores de vida também fazem parte desse mecanismo da etiologia de como surge a depressão, que interage, então, com os fatores genéticos. Os fatores genéticos, existem muitos estudos a respeito, eles podem, inclusive, não só aumentar o risco da depressão, mas modificar o jeito com que as pessoas respondem aos eventos estressores. É o que a gente fala um pouco de resiliência, né? Então, aquelas pessoas que, frente a eventos estressores difíceis, enfim, saem fortalecidos, saem com um melhor funcionamento mental, enquanto outros, naquele mesmo evento estressor, desenvolvem a depressão. Então, esse jeito com que a gente responde aos eventos estressores também parece ser, em larga escala, mediado por fatores de risco genéticos, que, em interação, então, com os fatores ambientais, com a vida, com as experiências, aumenta o risco de um indivíduo desenvolver depressão. O evento estressor, eu imagino que é um conceito bastante subjetivo, mas é algo que na vida daquele jovem ou daquele adolescente causa um estresse, seria isso? Exatamente. Por exemplo, uma prova na escola ou algo mais... A gente está falando de situações mais sérias. A gente está falando de perdas, a gente está falando de exposição a bullying, a gente está falando de exposições a maus tratos, violência, situações de violência na comunidade, enfim, são situações que sabidamente aumentam o risco de qualquer doença mental. Tá bom. E tem algumas perguntas sobre tratamentos e abordagens terapêuticas, né? Existe um protocolo, né? Um adolescente está em fase de formação, né? Está crescendo, ou um jovem. Qual que é o protocolo, né? A gente tem um diagnóstico de depressão. O que acontece? Ou imagino que deve ter uma variabilidade de protocolos. Existem diretrizes bem claras, testadas por ensaios clínicos, por estudos rigorosos, né, que nos dizem qual é o melhor tratamento. Então, em função da gravidade da depressão, do número de sintomas e da ausência de marcadores de maior risco, como, por exemplo, risco de suicídio, as intervenções psicoterápicas são as iniciais e as preferíveis.
Naquelas situações em que nós temos uma intensidade maior de sintomas, um número maior de sintomas, ou um risco maior, risco de suicídio, por exemplo, as intervenções medicamentosas associadas às psicoterápicas são as indicadas. Ou naqueles casos mais leves, mas que já vêm há muito tempo em psicoterapia, ou há um tempo adequado, e que ainda assim os sintomas persistem. Aí a associação com um antidepressivo se mostra eficaz. A Ana Paula Morales, nesse assunto, ela pergunta se existe alguma linha de terapia, ou seja, na psicologia, existe alguma linha que é mais indicada para jovens e adolescentes, se existe algo desse tipo, se a terapia é diferente para um adolescente jovem do que para um adulto, por exemplo. O que a gente tem, às vezes, trabalha muito o adolescente são as experiências grupais, elas são bastante interessantes. Claro que não necessariamente prescinde também de uma abordagem individual, mas as experiências grupais elas têm uma função de apoio, de construção de rede, de sustentação bastante importante. A gente sabe que na adolescência a relação com os amigos, né? Essa dimensão fraterna, né? Que é parte dessa construção de uma autonomia, né? Para a vida adulta, ela é importante. Então, eu enfatizaria essa, né? Acho que em psicologia a gente valoriza bastante no campo da saúde mental essas intervenções, como valoriza também a participação do adolescente na vida, né, enfim, coletiva, as dimensões comunitárias, né? Então eu acho que tudo isso para nós integra uma parte, né, importante da construção da saúde mental e da sustentação de momentos críticos, principalmente. A gente sabe o que socialmente, né, ser acolhido e ter sustentação, né, reconhecimento e sustentação coletiva faz toda a diferença. Né? Eu acho que tem um ponto distinto. Eu acho que o que a Maria Cristina está colocando é muito importante em termos de suporte e, principalmente, de desenvolvimento de estratégias de prevenção. A partir do momento que o adolescente já está num quadro de maior intensidade e sofrimento, o que a gente vê em termos de evidências da literatura é que as intervenções direcionadas para o desenvolvimento de manejo de estresse, desenvolvimento de habilidades para lidar com a emoção, ou seja, é como se eu fosse instrumentalizar esse adolescente e estimular determinados circuitos cerebrais. Eu costumo fazer um paralelo. É uma fisioterapia específica de determinadas maneiras de pensar, no sentido dele conseguir reduzir o estresse e a forma de reagir ao estresse, como o Guilherme colocou, para fortalecê-lo diante da realidade que ele tem. Ou seja, a gente não vai mudar o mundo se está mais estressante ou menos estressante e tal, mas a gente vai prepará-lo. Então, é um condicionamento para ele enfrentar. Então, é como um condicionamento físico. Né? Você quer correr uma maratona. Se você sair do repouso e for correr, não vai dar certo. Mas, se você tiver um preparo, e a psicoterapia tem essa função, né? Analisando ali, caso a caso, de desenvolver essas habilidades para que, estimulando esses circuitos cerebrais específicos, a gente consiga essa estrutura fortalecer esse alicerce e aí o indivíduo reagir. Por isso que, algumas vezes, a psicoterapia sozinha é o suficiente, né? Principalmente nas crianças menores, só que ele já está um tempo nesse processo, não melhorou, né? Ou os sintomas são muito intensos, aí a gente precisa, né, a associação conjunta da medicação para reverter o quadro. Posso, claro. duas coisas complementando o que a Maria Cristina e a Sandra comentaram. Então, em termos das intervenções psicoterápicas, das psicoterapias, aquelas mais bem testadas são a cognitivo-comportamental e a interpessoal. Tá? O que acontece na vida real é que a disponibilidade de terapeutas é muito reduzida. Então, se nós estamos falando em jovens morando em locais com pouco acesso a serviços de saúde, realmente fica muito difícil o acesso. Então, outras psicoterapias que envolvam um bom vínculo e podem também suportivas, também podem ter um efeito nas depressões mais leves.
simples. Existe cada vez mais um interesse e um desenvolvimento de estratégias psicoterápicas através da internet. E existem já estudos mostrando a eficácia de psicoterapias via internet, e que para essas situações, né, de acesso mais difícil, mais remoto, ou com nível socioeconômico e dificuldade de acesso a serviços, pode ser bastante interessante. Trazendo esse aspecto que a Maria Cristina mencionou, além das intervenções específicas para o adolescente, a gente precisa entender o contexto através do qual ou no qual a depressão se insere. E muitas vezes esse contexto é de famílias com psicopatologia, quer dizer, pais ou mães também com depressão, com abuso de substâncias, com outros problemas de saúde mental. Muitas vezes nós temos situações de negligência, abuso, maus tratos, temos situações de dificuldades na escola e prejuízos no aprendizado que eventualmente levam a isso. Abuso de substâncias, quer dizer, a depressão ela precisa ser contextualizada tanto, né, do ponto de vista de saúde mental mais amplo, quanto do ponto de vista familiar, ambiental e exatamente social. E nós precisamos também de intervenções nesse sentido, quer dizer, se nós temos um adolescente deprimido, que a mãe também está deprimida, ou que tem um abuso de substâncias, ou que está morando num lugar com, né, nenhum acesso a situações de lazer, uma escola, né, com uma infraestrutura muito difícil. Nós também precisamos pensar nesses aspectos e intervir sobre eles. Sim, por isso, a estratégia individual é importante, mas a oferta de uma rede articulada de serviços e a gente poder, por exemplo, atenção básica, a gente poder ter elementos que possam, né, fazer essa identificação, ter sensibilidade ao que está passando, é muito importante. Né? Olhar cada caso, né, claro, individualmente. Eu vou fechar esse bloco em 30 segundos com uma pergunta da plateia. Eduardo Alves pergunta, pede que vocês comentem as vantagens e desvantagens do uso de medicamentos. A gente falou um pouquinho sobre isso, no caso da depressão de adolescentes e jovens. Você quer que eu responda em 20 segundos? Eu acho que isso mereceria um bloco inteiro, mas eu acho que o principal não é a questão, vantagens e desvantagens, é poder proporcionar o tratamento adequado para cada caso. Né? O uso excessivo ou o não uso vai ter as suas consequências. Muito bom, a gente já vai fazer um intervalinho rápido de 2 minutos, a gente volta para o terceiro bloco, falando sobre influenciadores da depressão juvenil. A gente começou a falar nesse bloco sobre isso, a gente volta em 2 minutos. A gente vai dar sequência agora ao nosso terceiro bloco do programa Ciência Aberta sobre depressão em adolescentes e jovens. A depressão nessa faixa etária, ela pode estar relacionada também com a competição no ambiente escolar, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. A gente assiste agora um vídeo do Renato Alves, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que fala sobre essa questão aqui ao Ciência Aberta. Pensar a escola e a depressão juvenil tem muito a ver. A escola é um espaço de socialização clássico. Né? O que faz com que essa escola, em vez de ser um espaço de acolhimento, um espaço até de aprendizado coletivo, num espaço também de produção de depressões. Então é comum a gente ver crianças e adolescentes deprimidas na escola, e isso passa por uma determinada forma de relação social hoje presente na escola da competição, onde você não vai mais lá simplesmente para aprender e conviver, mas a todo momento você está ali sendo cobrado pelo seu desempenho, sendo cobrado pelo seu mérito, sendo cobrada pelo seu saber. E isso, de alguma maneira, quando você não consegue corresponder, ou quando a criança não consegue corresponder com isso, ela também vai se deprimindo nesse processo. Então isso não tem a ver simplesmente com um processo biológico, com uma depressão biológica herdada que ela já traz no seu gene. Isso tem a ver com o modo de produção também de um saber, da formação de um saber escolar, onde essas cobranças também produzem essa depressão. Ao você não conseguir corresponder com outra, é óbvio, é quase que natural, você também se deprimir. Isso também passa por essa parte de formação desse saber, hoje, no modo como a escola produz. Uma escola quase que de uma produção industrializada, né? Onde você não tem tempo para subjetividade, você não tem tempo para suas particularidades, e inclusive para esse tempo de você aprender. Você é obrigado sempre a corresponder com uma cobrança que é externa a você. E quando você não corresponde, uma das maneiras até de lidar com isso é muitas vezes você também se deprimir. E aquele espaço passa a não ser mais também o seu espaço. A segunda questão, que eu acho que vale a pena destacar, quando isso também se torna muito presente, muito preeminente, vai fazendo com que esse espaço também se torne um espaço onde as relações vão se tornando cada vez mais violentas.
O Renato Alves menciona, né, no vídeo a questão de como o ambiente da escola pode contribuir para casos de depressão em adolescentes e jovens. A minha pergunta é, algo mudou na escola? Quer dizer, a escola sempre teve esse papel que poderia contribuir, um ambiente de competição, ou hoje a escola está mais competitiva? Eu não sei se é a escola ou é a manifestação dessa cobrança. Então, por exemplo, você tem hoje o uso das mídias sociais, que eu acho que tem um aspecto bastante positivo, no sentido de fornecer um suporte, né? Então, de repente, está mais angustiado, está preocupado com alguma coisa, você consegue mandar uma mensagem para alguém e aí você recebe um retorno positivo, isso é bom, mas, muitas vezes, isso acaba facilitando a reverberação, ou seja, alguma coisa acontece dentro da sala de aula e ela não fica mais restrita à sala de aula. Ela contamina, então o adolescente ele vai embora para casa e aquilo continua acontecendo, a cobrança continua existindo, ele não tem um lugar mais de refúgio. Então, como o Guilherme colocou, o estresse, e já foi dito, é um fator de risco. Né? Se você entender o estresse como o seu cérebro percebendo que você precisa reagir a alguma coisa, né, uma ameaça ou alguma demanda, e essa demanda ela é constante, é um motor funcionando o tempo inteiro. Isso vai gerando um desgaste que pode culminar com um quadro de depressão ou outro transtorno, dependendo da vulnerabilidade da pessoa. Uhum. E nesse contexto da escola, isso que você está falando, a gente precisa pensar que uma dos estressores mais importantes, ou particularmente importante na adolescência, são as sensações de rejeição social, de exclusão social. Né? O adolescente, por todos os processos emocionais, pelo que está passando, ele precisa do grupo para se identificar, ele precisa pertencer a um grupo. E ele é muito mais sensível as rejeições sociais do que o adulto, do que a criança. Tem uma série de estudos mostrando que, por exemplo, não só sensível à rejeição, mas sensível à presença do grupo, mostrando, por exemplo, que na presença de amigos, os adolescentes se colocam em situações de risco muito mais do que se o amigo não está. Então, dentro no contexto da escola, do grupo social, a rejeição, a exclusão é um fator de risco importante, talvez eu diria ainda mais do que a cobrança, a exigência. Né? E realmente em tempos de mídias sociais e de conexão o tempo todo, né, aqueles mais frágeis, aqueles que já têm uma vulnerabilidade, uma dificuldade de resolver problemas, frente a situações de exclusão na escola, num ambiente mais amplo da internet, ficam em situações de maior risco. Né? Quer dizer que estar excluído pode ser ainda pior, né, um fator estressante pior do que estar num ambiente competitivo. Claro, queria talvez destacar, acho que o Renato traz aí a dimensão da escola, né, na sua possibilidade de produzir uma situação difícil, mas eu queria destacar a potência da escola em criar um campo de pertença. Eu acho que a escola se modificou, claro, a gente universalizou o acesso. Hoje ingressa na escola, estou falando da escola pública, principalmente, crianças e adolescentes com todas as diferenças, né? Todos os processos de inclusão escolar que resultaram também vamos dizer, na convivência, né, das diferenças todas. Estou falando, inclusive, da experiência de crianças com transtornos globais de desenvolvimento, com autismo. Né? A gente está ali numa aposta da possibilidade de ter uma escola para todos. Né? Isso impõe, obviamente, para a própria escola e para todo mundo, uma experiência de convivência, uma experiência de se haver, né? Com intolerâncias, com certas... Né? Processos de exclusão que estão em jogo ali. Eu acho que a escola é um campo riquíssimo para acolher, pensar, criar espaço de convívio. Né? Então, não é pouca coisa o papel sensível da escola no cuidado dessa situação, como na produção de um campo fértil, né, rico, né, de experiência coletiva. Né? Essa era justamente a minha próxima pergunta. Quer dizer, o que a escola pode fazer ativamente, né, para melhorar esse cenário? Ou seja, tanto na questão da competição, quanto a questão dos alunos que ficam excluídos, o que ela pode fazer ativamente?
Eu acho que a escola, e tem alguns estudos que mostram justamente, né, trabalhos desenvolvidos em termos de habilidades de interação, numa sala de aula, você vai ter pessoas que pensam diferentes, que de maneira diferente, que discordam, e você, né, ajudar os alunos a desenvolver habilidades para resolver os conflitos, para manejar o estresse, essa vivência de grupo e fortalecer esses laços, esse convívio, é um fator que ajuda a diminuir o estresse e, portanto, de proteger, no sentido, né, desses quadros que são desencadeados nessas pessoas que têm o risco. Então, acho que, mas o principal, e é uma das minhas principais preocupações, é o desafio de desmistificar de que tristeza ou a depressão não é fraqueza, e isso, em adolescente, é uma questão complicada, porque, como o Guilherme colocou, eles querem se inserir no grupo, e, para eu me inserir no grupo, eu tenho que me mostrar forte. Então, ele também, o próprio adolescente tem resistência a pedir ajuda ou a verbalizar que uma determinada brincadeira machucou. E aí, no momento que ele não fala, ou ele passa de que não, está tudo bem, isso que você está fazendo não me agride, ele dá espaço para aquilo ganhar uma outra proporção, uma outra dimensão maior, até um ponto que a corda arrebenta, né? Então, às vezes, a gente vê esses casos de que, nossa, nem parecia que ele estava sofrendo, né? E aí tem um desfecho trágico. Eu acho que, se a gente tiver um olhar de que dizer que está incomodando e poder falar sobre isso, né, como foi proposto pela Organização Mundial da Saúde, vamos falar sobre isso, já é um passo muito importante. Eu acho que a escola é um campo para isso também. Falando de escola, tem uma pergunta pelo Twitter, o William Moschel, espero que eu tenha acertado sobre o nome dele. Ele diz o seguinte: qual é a melhor forma de abordar um aluno para falar sobre depressão, ou um aluno que o professor identifica que tem, né, que precisa procurar uma ajuda profissional? Qual a melhor forma de fazer isso? Um professor que identifica um aluno que pode estar com depressão. Difícil. Depende, né? Você quer falar? Não, eu acho que depende, primeiro, a construção de um vínculo, né? De um professor tem um lugar, né? Tem um vínculo, professores, né? Tem uma importância, né? E se uma escola trabalha nessa construção do vínculo, o professor pode abordar diretamente, né? Depende dessa relação, mas a gente tem políticas públicas, a própria escola, né, tem programas, estou aqui pensando os vários programas, pelo menos, que eu conheço, e também a relação com a saúde, né, com o campo da saúde, porque você tem outros, né, atores que podem ser parceiros nesse diálogo e nessa abordagem. Você tem a família, você tem, né, a escola é um campo com muitas conexões, né, bem importante de se abrir para essa conversa, né? O que eu acho importante salientar é o seguinte: a escola não é um lugar para se fazer diagnóstico, né? Então, o professor, ele não precisa ter o diagnóstico. Ele está deprimido, eu já identifiquei, então... Não. Se ele identifica que tem um aluno que está tendo alguma dificuldade, né? Então, ok, então vai procurar uma avaliação. Ou seja, o diagnóstico, ele não tem que ser feito na escola, né? São competências diferentes, são áreas diferentes, mas é importante identificar. Eu acho que você precisa de ajuda, vai procurar ajuda. O que eu fico pensando é o seguinte: se tem um aluno que você começa a perceber que ele fica espremendo o olho para conseguir ler a lousa, você não vai falar para ele: acho melhor você ir no oftalmologista, ver se você precisa, né? Assim, muita dor de cabeça, toda hora está na enfermaria, né? Se não está se sentindo bem, que falta muito, né? Vai ver se tem alguma coisa que... Dorme na aula. Dorme na aula, está desatento. Então, o professor, ele não precisa ter o diagnóstico, ele precisa só olhar, e esse aluno precisa de um olhar mais atento de um profissional capacitado para isso. O professor está lá com outra função,
Eu acho que a pergunta vem nesse contexto de como é que eu falo sobre saúde mental. Né? Eu posso falar sobre isso? É permitido? Não é? O que é isso? Né? Então, eu acho que tendo espaços de educação, não só para os professores, mas também para os alunos, tudo isso fica muito mais fácil. Né? Essa política de vamos falar sobre isso, é ok falar sobre problemas de saúde mental. Isso na nossa faculdade nós fizemos publicamente. É ok para os acadêmicos de medicina dizerem que eles estão tristes, que eles estão deprimidos. Então, isso é importante. E dentro de uma construção, de uma abordagem em etapas. Quer dizer, a gente está pensando em promoção da saúde, a gente precisa pensar em prevenir fatores de risco, como, por exemplo, bullying, a gente precisa pensar em identificar aqueles com sinais. Quer dizer, são diferentes etapas de uma abordagem ampla que precisa se ter em relação à saúde mental. E aí entra também outros fatores de risco importantes na adolescência, o uso de drogas, né, o uso de álcool, de substâncias, né, eu acho que ter esse olhar ampliado. Eu lembro de uma escola que começou a falar sobre alimentação e, de repente, parecia que estava com uma epidemia de transtornos alimentares, quando, na verdade, é que os alunos começaram a prestar atenção no quanto eles comiam, no peso de cada um. Se eu estou magra demais, eu estou com anorexia? Não necessariamente. Mas eu acho que é poder falar sobre a saúde mental da mesma forma que se fala sobre o funcionamento do organismo. Tem uma pergunta aqui da plateia que vai um pouco na linha do que você estava falando. A Denise Krain, ela pergunta: há estudos que relacionam o início das doenças psiquiátricas como depressão, na adolescência e na juventude, ao uso de drogas químicas? Sim, porque você está mexendo do mesmo jeito, como o Guilherme mencionou. Você tem um bombardeamento desse cérebro com hormônios, né, que tem um ápice na adolescência. Se você pensar que esse cérebro que ainda está em formação, você começa a colocar ali outras substâncias que vão interagir com os estimulantes e com os calmantes, eu vou mexer nesse equilíbrio neuroquímico. E esse cérebro, vai tentar compensar isso. Né? Então, é óbvio que o risco aumenta. Ninguém vai complementar. Tem uma outra pergunta da plateia que volta um pouquinho que a gente estava falando da escola. A Jaciara Silva, ela fala o seguinte: a Base Nacional Curricular, comum curricular, né, que foi aprovada, vai ser implementada para o fundamental e está na reta final do ensino médio, prevê a aprendizagem orientada em 10 grandes competências, né, habilidades. E a 8ª competência é o autoconhecimento e o autocuidado. Isso vocês consideram que é um avanço, né? A gente ter isso numa base curricular, né? Numa orientação para todos os currículos, que a gente tenha que ter que o aluno tem que desenvolver autoconhecimento e autocuidado. E eu já emendo outra pergunta. Os professores eles estão preparados, né, para trabalhar essa questão na escola? Eu ia responder justamente falando isso. Eu acho bárbaro, mas precisa ser pensado o preparo dos profissionais para proporcionar isso. Eu acho que isso é fundamental para qualquer indivíduo, você se conhecer e conseguir se cuidar, né? Saber o que te influencia mais ou menos. Como já foi dito aqui, a forma como a gente reage ao estresse, ela é individual e, mesmo ao longo da vida, a gente vai mudando. Então, às vezes, você consegue passar a noite acordado e estar muito bem no dia seguinte, chega uma fase da vida que você não consegue mais. Ou seja, o olhar contínuo do indivíduo com ele mesmo e a forma como ele está respondendo. Isso seria fantástico. Agora, precisa preparar os professores. Por quê? Porque, se a gente pensar que os professores também sofrem uma cobrança excessiva, uma demanda intensa, que eles também são pessoas que precisam cuidar da sua própria saúde mental, né? Então, você tem aí um conjunto muito importante para ser trabalhado. Talvez mais do que, vamos dizer, preparar, né? Porque acho que os professores precisam de apoios, né? De outros campos de políticas. Acho que os professores se preparam, né? E têm muito caminho de formação, têm muitas competências e podem discutir. Acho que é importante, acho que o que a Sandra falou, a escola não tem que se encarregar, né, do que a saúde pode fazer, mas ela pode contar com a saúde, inclusive no planejamento de temas. A gente sabe que
o eixo de saúde e educação, né, é um eixo também da política de saúde. Então, esse encontro e essa conversa sobre modos de trabalhar temas, né, podem ser feitos juntos e planejados, mas tem que ser planejados pelos professores. Acho que os professores precisam hoje muito mais de apoio, né, para fazer seu trabalho, de também ter essa sustentação coletiva, ter seu valor, ter as condições, né? Enfim, nesse sentido. Né? Eu fico lembrando do currículo, né, das aulas de ciências e biologia. Se você for ver, está lá, estuda-se o corpo, mas muito pouco de saúde mental, até porque o avanço em termos de conhecimento é bastante recente, né? E para a gente traduzir isso e colocar dentro da sala de aula, acho que aí é o desafio atual. Sim, mas eu queria lembrar que a literatura fala tanto das emoções e da vida e da densidade existencial, que talvez a escola, ao trabalhar com os temas da literatura, está trabalhando muito, né, de saúde mental, muito mais do que psicologia, psiquiatria. Acho que, né, a experiência de construção das respostas, né, da nossa existência, estão em muitos campos da vida e estão fortemente também na experiência que um professor de português, um professor de história, um professor de geografia pode trazer. Acho que é legal o que a Sandra falou, melhor a escola sustentar o seu lugar, que é um lugar potente de relação com o conhecimento, com o desafio, a curiosidade e a invenção de mundo, né, do que se ocupar de diagnosticar qualquer coisa. Né? Nosso tempo está estourando, mas eu vou emendar aqui uma pergunta para a gente tentar responder rapidamente. Mas quais sinais, falando especificamente de bullying, que é um assunto que a gente não pode passar batido, né? Quais sinais os professores e os pais podem identificar, novamente, não fazer o diagnóstico, mas podem identificar e assim encaminhar no caso do bullying? Como identifica que um aluno pode estar sofrendo bullying ou filho? Então, realmente, o adolescente, o filho, precisa contar o que está acontecendo. Né? Essa é uma discussão ampla, profunda, né? O quanto os pais devem ter acesso ao mundo virtual, quando a gente está falando de bullying virtual, quando a gente está falando de bullying, né, tanto quanto nós conhecemos até então, né, o bullying físico, as escolas elas têm uma visão e um conhecimento sobre o que acontece, que precisa ser cada vez mais aprofundado. Né? Então, a gente precisa identificar, seja a criança contando ou se percebendo, entendendo o ambiente onde a criança está e o que está acontecendo. Né? E, realmente, é um fator de risco importante, não só para a depressão, mas para outros problemas de saúde mental. Sempre pensar que aqueles mais frágeis antes das situações provavelmente são aqueles que vão ser as vítimas, e também nunca esquecer aquele que perpetra o bullying, aquele que faz, porque ele também, certamente, tem alguma questão que precisa ser cuidada. Muito bom. A gente falou um pouquinho nesse bloco sobre mídias sociais, cibercultura e como isso está relacionado, né, com depressão em jovens e adolescentes. No próximo bloco a gente volta para falar especificamente sobre mídias sociais e cibercultura em 2 minutos. A gente chega agora ao nosso 4º bloco do programa Ciência Aberta sobre depressão em jovens e adolescentes. Lembrando que, para quem está assistindo em casa, pode mandar perguntas pelo Twitter e pelo Facebook, e a plateia continua convidada para mandar as perguntas, que, por enquanto, as perguntas estão muito instigando o nosso debate, então sempre convido e reconvido para mandar as perguntas. Bom, agora a gente vai falar sobre mídias sociais e cibercultura. A gente falou um pouquinho no bloco anterior, e para saber um pouco mais da influência, né, da internet, do tablet, da cibercultura, dos novos modelos de relacionamento entre jovens, a gente conversa com o Cristiano Nabuco de Abreu, que ele é do Grupo de Dependências Tecnológicas do Programa Integrado dos Transtornos do Impulso, lá da USP, e a gente vai ver o que ele tem para falar sobre o assunto para incentivar o nosso debate. Uma coisa importante que nós temos que ter em mente sempre é que, quando nós analisamos o comportamento de hoje dos jovens, mandatoriamente nós temos que fazer um contraponto com o que existia lá atrás.
Sabemos que lá atrás os grupos, né, os nossos ancestrais viviam em comunidades de até 120, 130 pessoas, e nessas comunidades sempre havia alguns poucos que são denominados, na verdade, dos machos alfa, ou das fêmeas alfa. Macho alfa era aquele que saía para caçar, que protegia a tribo, era aquele que, em função disso, tinha uma série de benefícios, e os demais, aqueles que não eram os alfas, obviamente conviviam de uma forma muito tranquila. O que acontece hoje com o jovem do momento presente? A hora que ele entra numa rede social, que ele enxerga lá 4, 5 mil amigos, ele vai ver, na verdade, perfis que estão hipervalorizados, eles estão envernizados de uma realidade que a gente sabe que não é verdadeira, mas, ainda que saibamos, isso cria um impacto muito negativo, ou seja, é como se o cérebro desse jovem, nesse momento, ele diria, puxa vida, né, todo mundo consegue ser alguma coisa e eu não sou nada. Então, isso vai gerar, como efeito colateral, ansiedade, vai trazer depressão, e esses jovens, nessas plataformas digitais, começam, então, a exagerar e fazer tudo aquilo que seria possível para ganhar, nem que seja 1 minuto de notoriedade. Então, nós temos aí não só o exagero por si só, mas esses casos que são comuns hoje na mídia, o shocking game, né? Aquele indivíduo que vai, se pendura por uma corda e fica tentando prolongar a sensação de desmaio porque ele acha que aquilo é bacana, ou aqueles indivíduos que são chamados dos risk takers, são aqueles que fazem coisas ousadas demais. Então, o que nós entendemos é que hoje as redes digitais, as plataformas virtuais, elas criaram um panorama, um cenário onde lá vale tudo. E muitos jovens, exatamente pelo fato de não terem ainda o processo de maturação cerebral finalizado, eles se arriscam, mas eles não conseguem dosar qual é o tamanho do passo que eles dão. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: como que vocês entendem que os pais dessa geração digital deveriam estar sendo preparados para lidar com a quantidade de informação que chega e que muitas vezes não é positiva? Bom, a gente começa o bloco com a pergunta do nosso pesquisador. Como vocês entendem que os pais dessa geração digital deveriam estar sendo preparados para lidar com a quantidade de informação que chega? Muitas vezes, né, essa informação não é positiva. Quem pode responder? Eu não me arriscaria a responder essa pergunta agora. Eu acho que precisa elaborar um pouquinho essa questão, se me permite, Sabine, porque eu acho que esse é um tema extremamente instigante, um tema que nós não temos respostas, nós não, de fato, sabemos o impacto, de uma forma consolidada, o impacto que as mídias, o impacto que os videogames têm sobre o cérebro da criança pequena, do adolescente. Tem uma série de estudos emergindo. E não tenho dúvida que existem diferentes trajetórias e diferentes impactos que as tecnologias podem ter. Como a Sandra falou, a tecnologia pode ser um meio através do qual o adolescente pode pedir ajuda. Muitos contam que, de fato, se sentem inseridos, pertencendo a uma comunidade, fazendo parte. Para outros, provavelmente, a gente tem dificuldades que se criam. Tá? E diversas dificuldades, como foi mencionado, tanto essa questão de todos têm mais, eles são mais e eu tenho pouco. A gente tem todas as exposições a situações de violência, situações absolutamente inadequadas, como também ele mencionou. Então, tem uma série de nuances aí que precisam ser muito bem deturpadas, muito bem elaboradas, assim, nesse sentido. Eu acho que o Cristiano mencionou uma coisa de que, justamente, ali no mundo virtual, eu tenho um monte de perfis, né, mais maquiados, e, por vezes, o adolescente também ele dá uma maquiada no seu próprio perfil. E aí, o que acontece a hora que ele vai para o mundo real? Ele próprio criou uma situação difícil para ele, porque ele se sente meio que cobrado de manter aquilo que ele criou no mundo virtual. E isso vai gerando um estresse, né, uma sensação de insegurança, de que eu não sou o suficiente para manter tudo aquilo que eu criei, né, e se torna um fator de estresse e não mais
de um instrumento, uma ferramenta de inserção e de apoio. Então, às vezes, eu vejo isso na prática. Adolescentes que, no mundo virtual, conversam e são extrovertidos e têm vários amigos, e aí encontram esses mesmos amigos no mundo real e não conseguem conversar. Né? Por quê? Porque eu não vou manter, não vou sustentar. Mas eu acho que é uma coisa positiva isso. Né? Quer dizer, ele tem uma inserção ali, tem uma dificuldade, eventualmente uma inibição, a gente sabe que isso é comum, e no mundo virtual ele exercita a identidade dele, e a gente sabe que isso é algo que bem-vindo na adolescência, exercitar diferentes identidades, imaginar como eu gostaria de ser. Claro, é uma construção. Se for uma estratégia para trazer... E é aquela, onde que eu acho que a coisa complica. Quando, então, se eu tenho dificuldade para transpor para o mundo real, então eu vou ficar só no virtual. E aí ele vai restringindo, né, e deixando de interagir no mundo real, se afastando da família, verdade, se afastando isola, né, do debate do olho no olho, e migrando para um outro tipo de interação, que pode estar confortável naquele momento, mas eu não sei se isso é viável a médio e longo prazo. Cristina, quer complementar? Não, eu concordo com os dois colegas. Acho que a gente sabe pouco. Acho que são lugares de experiência, inclusive de narrativas, de compartilhamento, né, de um dizer de si, que a gente deve valorizar. Acho que tem aí uma elaboração. Mas a gente também sabe como isso pode, né, virar um problema, virar um impasse. Mas eu acho que eu também tenho visto isso na universidade, dando aula ali, sala de aula, uma certa dificuldade do trabalho corporal, da afetação, né, com o corpo do outro, com o olhar do outro. E eu acho que, por isso, a gente deve diversificar as ofertas. Um adolescente não pode, né, e um jovem ficar restrito a uma circulação narrativa, a uma circulação relacional. Por isso, eu insisto que o papel da escola, na oferta de outras relações com o tempo, com o corpo, com o olhar do outro, com a experiência narrativa, ela impõe uma diferença, né? Acho que a gente deve valorizar essa diversificação dos campos de experiência, né? Mas que pode ser uma experiência, a internet, a cibercultura pode ser. Ela pode ter o valor de uma experiência importante. Né? Alguns estudos mostram que os adolescentes, em média, passam 6 até 9 horas por dia online. Né? Então, isso, sem dúvida, tem um impacto enorme sobre como ele se relaciona, como ele pensa, como ele vê o mundo, e que a gente ainda sabe pouco. Quer dizer, do ponto de vista de evidências, em termos, voltando aqui para a depressão, a gente sabe que aqueles adolescentes com sintomas depressivos, eles usam mais eletrônicos. O que nós não sabemos é se existe uma relação de causa e efeito. Se o uso de eletrônicos ou o aumento do uso de eletrônicos gera a depressão. O que eu acho que é importante também trazer mais para o campo prático é o seguinte: como já foi dito, que o jovem ele precisa se sentir pertencente ao grupo. Hoje em dia, manter o contato pelas mídias é básico, acho que na vida de todos os adolescentes. E fica uma dificuldade de desconectar, por exemplo, para comer, para dormir, né? E a gente sabe que, por exemplo, o sono, o padrão de sono, é muito importante para prevenir, né, qualquer quadro psiquiátrico, né? Então, a partir do momento que você começa a não conseguir se desconectar, porque você precisa estar lá, ou para receber notícia, ou para interagir, para saber o que vão falar de você, e você vai reduzindo o padrão de sono, pode até ser uma conversa legal, mas você começa a restringir o padrão de sono, privação de sono, aumenta o risco de algum desequilíbrio. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser alguma outra coisa, mas isso a gente já sabe. Estou dando um exemplo muito simples, mas, como o Guilherme colocou, a repercussão ou a magnitude disso, a gente não tem como avaliar. Mas é que isso significa aquele adolescente, por exemplo, que na hora de dormir ele não vai dormir, então ele ainda fica um tempão, por exemplo, no celular e reduz significativamente as horas de sono. Isso... Quantos adultos não fazem isso também? Também. Essa é uma boa questão, né? Se a gente não interroga nossas próprias adições, nossas próprias, né, nossos modos de vida, nós também não podemos sustentar um outro lugar para os adolescentes, né? Mas eu acho que a gente tá vivendo um tempo em que a relação com o tempo
está impondo também mudanças e processos de constituição da nossa própria experiência, muito complexas, muito novas, e que a gente precisa pensar e oferecer lugares de paragem, né? Alguns adolescentes estão fazendo essa experiência, alguns jovens, de se retirar de certa, né, do Face, para poder criar um outro tempo, um certo, né, respiro, porque é uma hiperconectividade, né, que impõe respostas, impõe um tempo e uma temporalidade que não dá tempo de refletir, né, de fazer escolhas, de ponderar. Ela é muito. A gente tem que pensar um pouco nisso, né? Tem uma pergunta bem nesse sentido que chegou pelo Facebook do Thales Fernandes. Ele diz o seguinte: seria recomendável pedir para os adolescentes, os jovens deprimidos, né, que estão num estado de depressão, para que eles se afastem um pouco das mídias sociais? Então, mas se afastar para quê? Para ficar isolado? Ou porque o que você vai pôr no lugar? Como o Guilherme falou, às vezes é uma via de pedido de ajuda. E de inserção social, né? Então, muitos adolescentes, jovens, realmente se sentem completamente desconectados. Numa ilha deserta, estão sem o celular e não sabem, né, o que o grupo do WhatsApp está falando, o que postou no Instagram. Então, acho que depende muito de como esse jovem faz o uso da mídia, do eletrônico. Acho que é realmente algo muito individual. A gente vê situações em que realmente é um potencializador de danos muito graves, né, chegando até mesmo a situações de suicídio, e, por outro lado, muitas vezes é uma ferramenta de suporte, é uma ferramenta de inserção social, de conhecimento também, muito, muito importante. Então, isso precisa ser entendido. Eu acho que a pergunta do Cristiano e como que os pais lidam com isso é fundamental, né? É uma educação para a internet. Bom, primeiro isso que a Maria Cristina falou, né? Quer dizer, primeiro pensar os próprios pais como eles usam, né, os eletrônicos, né? E se eles próprios fazem um uso abusivo, enfim, e desordenado. Mas uma educação para o uso das mídias sociais, enfim, da internet de uma forma ampla. O monitoramento sobre o que está acontecendo é muito importante. Tem alguns estudos que mostram que em famílias com menor nível socioeconômico, o impacto das mídias sociais é muito mais negativo em termos de brigas físicas depois do uso da internet, em termos de prejuízos escolares, do que naquelas famílias com maior nível socioeconômico, que provavelmente está associado com uma estrutura familiar mais coesa, um maior monitoramento. Então, isso, sem dúvida, é fundamental quando se pensa num jovem e a internet, né? Ou seja, né, se você tem lá nas mídias sociais reverberando coisas boas, ok, né? Agora, uma situação que eu vejo com bastante frequência, acontece alguma coisa e aquela notícia fica passando, então você tem a sensação que são 10 casos. Na verdade, é um caso, mas que aquilo fica sendo bombardeado e falado, e isso vai gerando um desgaste. Então, acho que não tem o bom ou o ruim, né? Tudo tem que ser avaliado caso a caso, o momento do adolescente. A gente falou um pouco, antes da gente entrar aqui no palco, sobre a questão das configurações familiares e como a tecnologia entra, as novas tecnologias entram desse trato familiar, né? Chegou uma pergunta pelo Twitter que diz o seguinte: o aumento dos casos de depressão entre adolescentes e jovens pode estar relacionado com um distanciamento da família? Quer dizer, o jovem está mais distante de alguma maneira da família? Quer dizer, isso está relacionado? Vocês identificam isso? O que a gente sabe é que o suporte começa em termos de habilidade do indivíduo, da estrutura da família e uma maneira mais ampla da comunidade, são fatores importantes de promoção de resiliência. Se você pensar resiliência, a capacidade de enfrentar situações difíceis e lidar com o estresse, no momento que você tem um afastamento desse suporte, você está aumentando o risco, né? Ou seja, o adolescente, a criança, ela vai se sentindo sozinha para enfrentar uma situação difícil. Isso pode aumentar ou até gerar um momento de desespero, né? E que, naquele momento, ele tem uma atitude que passa a ter
né, um impacto definitivo para um desespero que era momentâneo. Claro. E alguns estudos recentes mostram essa sensação de solidão, né, que é algo que a Isso. gente já sabe há muito tempo, mas tem um impacto importante nos jovens, aumentando o risco de problemas de saúde mental. Então, de fato, é algo importante. Se isso está mudando na sociedade e isso é causa de um eventual aumento de casos de depressão no Brasil, por exemplo, a gente sabe que existe em outros países, isso a gente ainda não pode determinar, mas que em casos individuais, como a Sandra está mencionando, isso sem dúvida acontece. Vamos fechar esse bloco falando de um assunto que também não pode ficar de fora, os jogos, né? A gente tem uma questão de jogos que sugerem práticas suicidas e que muitos adolescentes jovens têm contato e jogam, viram meio de diversão. O que a gente pode... Isso preocupa os pais, preocupa os professores? O que dá para falar sobre isso? O que a gente vê é que os jovens que acabam entrando e aceitando esse tipo de desafio, eles já têm uma vulnerabilidade prévia, né? Porque aqueles que eles podem até se interessar, mas ele logo percebe assim, isso aqui não vai dar certo, né? Eu vou fazer outra coisa. Aquele jovem que precisa desse jogo, que leva a desafios constantes e se colocar em risco, isso mostra que é um adolescente que já estava num sofrimento, que já estava numa insegurança, e como, por exemplo, o uso de drogas, como outras ferramentas que para ele pode parecer solução, acaba agravando o quadro. Não sei se vocês têm, né, uma visão... Ou seja, o jogo não é necessariamente uma causa, né? A gente está o tempo inteiro falando isso. O que a isso, gente não é uma vê de causa. evidência até o momento na literatura é que quem entra no jogo já tinha uma vulnerabilidade prévia. Agora, tudo isso é muito recente, então é muito difícil a gente estabelecer essa relação de causa e efeito. Mas, de fato, essas situações, esses jogos e tantas outras coisas que acontecem na internet expõem os jovens, as crianças que estão na internet, a situações de violência, situações que, eventualmente, elas não têm capacidade de elaborar, de entender. Então, realmente, o monitoramento dos pais sobre o que está sendo consumido na internet é fundamental nesse sentido. Importante. Muito bom. Bom, a gente tem mais perguntas aqui chegando pelo Facebook, mas a gente tem que fechar o nosso bloco, então eu retomo o próximo com as nossas perguntas. No quinto bloco, a gente vai falar sobre ações de cuidado e prevenção na depressão de adolescentes e jovens, daqui 2 minutos. Chegou ao nosso quinto e último bloco do programa Ciência Aberta da Folha e da FAPESP sobre depressão em adolescentes e jovens. Esse bloco a gente vai começar de uma maneira diferente. Eu já vou começar com uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook, do Bruno Costa. Ele diz o seguinte: a automutilação é uma prática cada vez mais frequente entre adolescentes com depressão. A gente estava começando a falar disso no bloco anterior. O que explica a utilização desse tipo de expediente, os motivos e como identificar e como as pessoas ao redor do jovem que faz automutilação pode coibir essa prática? Então, situações de automutilação, né, de corte, autolesão, são muito frequentes na população e a maior parte das vezes acontece em 1, 2 vezes, né, e desaparecem. Naqueles jovens com maior risco, seja depressão, ansiedade, dificuldades, relações interpessoais, essa é um comportamento que pode se perpetuar. E existem vários motivadores para isso, desde autopunição, né? Então, em um jovem deprimido, a sensação né, de se autopunir mesmo, ou, frequentemente, de manejar o estresse, manejar a emoção frente a situações mais intensas. Quando a gente tem uma frequência grande desses comportamentos, alguns estudos mostram que, de fato, eles estão num contínuo com a suicidalidade, com tentativas e mesmo suicídio. Então, de fato, nessa população um pouquinho mais específica que usa, né, desse método para gerenciar problemas ou mesmo mobilizar a atenção, essa é uma população que precisa ser muito bem cuidada. Alguém quer complementar? Não, como o Guilherme falou, às vezes eles acabam usando a automutilação como uma estratégia para lidar com uma intensidade emocional que pode
está relacionada com depressão ou não, mas isso deixa muito claro que é um adolescente que não está conseguindo manejar as emoções e que precisa de ajuda justamente nesse sentido, de desenvolver as habilidades necessárias para lidar com a intensidade da emoção. Agora, voltando só para o bloco anterior, a gente vê que tem influência da mídia nesse sentido. Também, né? claro. E de outros comportamentos, também, eventualmente, comportamentos alimentares, como a mídia muitas vezes apresenta isso para os adolescentes, às vezes para as crianças, e, de alguma forma, dão um modelo, né? E estimulam. E, obviamente, naqueles mais saudáveis, eventualmente vai experimentar uma vez, e aquilo vai ficar no passado. Aqueles possivelmente mais frágeis vão, né, estruturar um comportamento a partir de então. A mídia seria o adolescente ter acesso a como fazer automutilação, por exemplo. Ou notícias de pessoas famosas que fazem, ou, sabe, os modismos. Né? Então, está na moda. Então, parece que para pertencer àquele grupo, eu preciso fazer também. Né? Então, ok. Eu vou experimentar, eu vou fazer, eu vou... Né? Então, a forma como as coisas são divulgadas, a gente também precisa cuidar. Mas, de todo modo, quero insistir também na construção do sentido que tem para o jovem essa experiência, porque, é claro, a mídia tem um papel aí decisivo na medida em que ela constrói também a própria noção de sofrimento, ela constrói a noção de patologia, ela modula, né? Ela cria... E eu tenho visto algumas experiências de trabalho nos serviços de saúde mental da rede pública com esses jovens que fazem essa experiência, em que eles mesmos constroem uma narrativa própria e, a partir da própria construção, né, de uma experiência sobre o que se passa com ele, algo também se desconstrói ou se altera, né? Por isso acho que esse acolhimento, né, do sentido que tem para o jovem e do sentido nesse tempo, muitas vezes é um sentido de risco, de experimentação, mas pode ter outros sentidos. Eu acho que isso também abre, né, um lugar de fala do próprio adolescente. Acho que a gente também devia prestar atenção nisso, né? Como é importante que eles formulem também, né, o que é que está se passando. E por isso as redes eventualmente têm esse papel, a própria construção entre os jovens dessa experiência é interessante da gente acompanhar, porque eles também formulam sua compreensão do que se passa, do que se passa socialmente também, para eles fazerem isso. Né? É interessante a gente prestar atenção no lugar, na elaboração que eles também fazem, né? E dar importância para isso. A gente assiste agora um vídeo da Adriana Foz, que é pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas da Unifesp. Vamos ver o que ela fala sobre depressão e a gente continua a debater. O Burden of Disease, o índice mundial que fala sobre as principais doenças que vão acometer o homem, indica que até 2020 a principal doença será a depressão. O que está acontecendo com o mundo que essa doença da mente, essa doença do cérebro vai fazer com que haja tanto sofrimento? Ter ansiedade, ter estresse, ter frustração faz parte da normalidade. Quando estes sentimentos tornam-se em excesso, é que começam a gerar doenças, é que começam a gerar sofrimento. Hoje no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, acontece um movimento muito importante dentro das escolas, que é formar professores para aprendizagem socioemocional. A aprendizagem socioemocional é um recurso que todos nós temos para aprender a identificar, manejar, gerenciar melhor as nossas emoções. Se, desde que somos crianças, podemos processar e entender, compreender as nossas emoções, sejam elas a tristeza, a raiva, o medo, nós vamos ter muito mais clareza e muito mais condições para que a gente possa lidar com as mesmas. E com isso, vamos provavelmente ser menos afetados pelo estresse e por esses outros sentimentos. A importância de cuidarmos da emoção, ela é grandiosa, principalmente porque é a emoção que une o corpo ao cérebro.
A Adriana Foss fala sobre a importância, né, das habilidades socioemocionais. A gente comentou um pouquinho isso, sobretudo na educação. A gente falou da base. Eu trago aqui uma pergunta do Twitter que diz o seguinte, é um ponto que a gente ainda não abordou. Ele pergunta se aumento de casos de depressão na adolescência e na juventude pode estar relacionado a mudanças alimentares. E aí ele menciona que ele viu uma vez um médico falando isso. Há estudos que relacionem, por exemplo, fast food e depressão? É difícil esse tipo de estudo, né, e demonstrar causalidade quando a gente está falando de uma população inteira e tendências temporais, é algo muito complexo. A gente precisa relativizar e ter uma clareza de que causalidade é muito complexo. Hábitos, provavelmente, de vida, como comer fast food, não ter tempo para se alimentar, muito frequentemente está associado com o que a Sandra falou ali, com diminuição do sono, obesidade, coisas, né? dificuldades, né, dificuldades socioeconômicas, eu preciso trabalhar muito mais, enfim. Então, tem uma cadeia de hábitos de vida, de situações que caminham juntos e inferir que um desses é causa é muito complexo. Precisa pensar de uma forma mais ampla, levando em consideração esses múltiplos componentes que andam junto. Né? O que a gente sabe de alimentação é que casos extremos de desnutrição cursam com uma diminuição de volição, apatia, que podem lembrar sintomas de depressão, mas não quer dizer que seja depressão, é desnutrição e é como se o corpo vai apagando, assim, falta energia até para a parte de humor, de ressoar os estímulos, né? Então, mas eu acho complicada essa relação de causa e efeito. E tem uma pergunta também um pouco relacionada à questão das habilidades socioemocionais e de como a escola pode trabalhar isso. Então, seria interessante a gente ir por esse caminho. Tem um estudo recente que mostra que a população adolescente, jovem LGBT, ela tem mais tendência à depressão e mais pensamentos suicidas, né? Aqui o estudo fala que, no caso de pensamento suicida, 40%, e na população heterossexual, 15%. Eu não sei se tem divergências de números. Eu queria que vocês comentassem isso e como que isso pode, enfim, como que isso pode ser de alguma maneira trabalhado na escola, na família, por que isso acontece, né? Por que existe esse fenômeno? Eu queria comentar um pouquinho, talvez trazendo assim o papel da escola, né, e esse lugar potente da escola. Eu fiquei pensando depois, por exemplo, o papel da cultura, da música, dos jovens que transformam situações de estigma em afirmação, né, do seu lugar de vida. Estou pensando no rap e estou pensando que a escola tem um papel de educação para direitos, né, porque, vamos dizer, boa parte do sofrimento em relação a quando você tem um modo de vida que foge da norma, né, e a discussão do sofrimento e da patologia não se separa da forma como a sociedade também inclui novas formas de vida como formas legítimas, como formas que podem ter lugar no mundo, né? Então, eu imagino que a experiência, né, por isso que a gente não pode pensar a experiência do bullying descolada de um certo campo mais amplo de construção e de afirmação de direitos e dos modos singulares de vida. Então, um jovem poder, né, fazer uma experiência, ter uma experiência de vida que não é heteronormativa ou que escapa a uma certa norma, se socialmente você tem ancoragem, se você tem educação para direitos, se você tem uma experiência coletiva que pode reconhecer e dar legitimidade a isso altera muito a experiência de alguém que, né, pode ficar se sentindo fora do mundo se isso não é reconhecido. Então, eu acho que o papel da escola nesse campo de construção, né, da convivência e da legitimidade, né, dos modos de vida singulares, ele é fundamental. Eu acho que isso reflete, acho que não é bem só a questão da orientação e identidade sexual, mas é essa sensação de estar bem consigo mesmo e no mundo onde ele está. Então, por exemplo, a gente vê que crianças que sofrem maus tratos ou têm um estresse emocional precoce,
a prevalência de transtornos mentais é o dobro do que na população, né, na mesma faixa etária. Ou seja, você ter um sofrimento no sentido de não conseguir ser aceito, ter dificuldade, sofrer violência, sofrer rejeição, ou seja, como se você estivesse nadando contra a correnteza o tempo inteiro, isso traz um desgaste maior e alguma consequência vai ter, né? Ou emocional, ou mesmo de saúde clínica, e a gente vê que as coisas estão relacionadas, né? Como o Guilherme comentou, as crianças pequenas manifestam as queixas emocionais, né? Dói a barriga, dói a cabeça, porque para elas é a forma de vivenciar, né? Uma forma mais concreta. Você tem um adoecimento do indivíduo como um todo. Então, eu acho que lidar com questões de uma não aceitação, independente aí da orientação sexual, isso pode envolver outras esferas, gera um estresse que aumenta o risco. Né? Ou seja, pode ser a não aceitação de minorias, né, do aluno com deficiência, por exemplo. O imigrante, o refugiado, uma questão religiosa, enfim. Né? Tem uma outra pergunta. A Organização Mundial de Saúde diz que, além da depressão, a informação aqui é metade de transtornos mentais começam por volta dos 14 anos. Por que isso acontece? Por que é essa idade, essa fase da vida? Esse estudo é um estudo, a referência é um estudo norte-americano que avalia uma amostra representativa da comunidade daquele país, e o que eles mostram é que, entre os adultos com algum tipo de transtorno mental, 50% deles têm sintomas antes dos 14 anos de idade e 75% tem sintomas antes, agora não vou me lembrar se é 18 ou 24 anos. Então, a gente tem sintomas. Tá? Não que a doença propriamente dita já esteja estabelecida e possa ser diagnosticada. Tá? Esse é um campo de estudo muito produtivo e que vem mostrando realmente que as origens dos transtornos mentais largamente está na infância. Tá? Seja porque, como o cérebro se inicia o seu desenvolvimento no período pré-natal, perinatal, a importância da relação materna, das relações de apego e as experiências iniciais nesse momento de maior fragilidade do cérebro são muito importantes e realmente deixam marcas que eventualmente vão se manifestar ao longo da vida, na adolescência ou mesmo na idade adulta. É como o Centro de Harvard de Estudo de Desenvolvimento Infantil ele coloca, é construir uma casa onde na infância você está construindo o alicerce. Se esse alicerce ele tem as suas fragilidades, ele não está bem estruturado, você vai ter todo um funcionamento, uma estrutura que tem as suas fragilidades e isso pode descompensar lá na frente, né? Então, como o Guilherme colocou, você consegue identificar sintomas, é como se fosse o funcionamento começa a falhar. Até ele estar com o quadro completo, acaba sendo na idade adulta. Mas a gente consegue identificar falhas, né, ou esse sofrimento, alguns sintomas, já na adolescência. E falando em prevenção, que realmente, se a gente for pensar em prevenir transtornos mentais na população de uma forma geral, e não só a depressão, mas de uma forma geral, transtornos mentais, o que nós precisamos, está muito claro, é atuar na infância, na adolescência. A maior parte dos adultos com um problema de saúde mental já iniciou na infância. E é o que nós vemos muitas vezes. Os adultos, às vezes, procuram... Puxa, as pessoas dizem que essa coisa de crianças com problemas de saúde mental é um modismo, não existia antigamente, mas eu, hoje, um adulto contando, tenho depressão, tenho ansiedade, mas sempre fui uma criança muito tímida, sempre não consegui me divertir tanto, e lá na frente que a depressão aconteceu. E é o que os estudos realmente nos mostram. Ou seja, você buscar ajuda para um filho, uma criança, adolescente, não quer dizer que ele já pequeno tem problemas. Muito pelo contrário, eu acho que, da mesma forma que uma mãe leva o filho para fazer um acompanhamento pediátrico preventivo, e não só quando ele fica doente, né, a gente precisa desse mesmo olhar em termos do desenvolvimento
emocional e psíquico do indivíduo. Né? Não é só quando está doente e já quebrou, mas é quando começa a ter sintomas, puxa, na dúvida, vamos olhar mais de perto. Né? É justamente para não ficar doente lá na frente é que é muito importante o cuidado preventivo na infância e adolescência. E o cuidado preventivo, acho que, de novo, é a oferta, né, de políticas de educação desde cedo, então, educação infantil, né, não só ensino fundamental, educação infantil desde do comecinho, é a oferta de atenção em saúde continuada, né, então, a presença, né, de equipes de saúde que possam fazer longitudinalmente acompanhamentos, tudo isso que a gente tem, de certo modo, né, vamos dizer, definido pela política, mas ainda, né, insuficientemente implantado. Quero reiterar a importância desse conjunto de serviços da assistência social e da articulação entre eles nesse trabalho, né, que é menos onde se identifica, mas é onde principalmente se constrói destinos diferentes de uma limitação biológica se não fosse cuidada. Sem dúvida. Né? E eu adicionaria também um aspecto muito importante para a prevenção e para a promoção, a relação das crianças com os pais, com a família. Sim. Então, é nesse contexto que existe uma proteção, é nesse contexto que existe um desenvolvimento emocional. Existe uma literatura enorme mostrando os prejuízos que dificuldades na relação parental têm sobre o desenvolvimento emocional. Então, fortalecer ao máximo essa relação familiar, parental, e trabalhar, né, como foi falado, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tem potencialmente um impacto grande na prevenção. A gente está estourando o tempo aqui, mas tem uma pergunta que chegou pelo Facebook do Jackson Linhares. Quem puder responder rapidamente, ele diz o seguinte: como o SUS trata o jovem ou adolescente depressivo? Né? Se existe uma equipe capacitada, como que isso funciona no sistema público? Claro que sim. Claro que existe, né? Vou dizer, acho que a gente tem hoje uma oferta muito mais consistente, ela é bastante recente, né? Acho que é importante a gente dizer que a extensão de uma política de saúde mental de infância e adolescência, ela, né, vem sendo construída, a gente ainda tem, é insuficiente, né? Mas a gente tem, tanto na atenção básica quanto os centros de atenção psicossocial, que respondem a situações críticas, né? Que trabalham de forma territorializada, né, articulada com os outros serviços e que responde como equipe, né, multiprofissional, articulada inclusive com a escola, com a assistência. A gente tem isso como política e acho que ela é importante de ser, né, vamos dizer, ampliada e sustentada. Né? Então, a ampliação, sem dúvida, é fundamental. A gente tem um número muito insuficiente de serviços, considerando o número de crianças com problemas de saúde mental e mais amplamente com necessidades de cuidados em função de situações sociais. A gente tem um número muito insuficiente na saúde pública de uma forma ampla. Nós temos estados que não existem virtualmente profissionais treinados. Então, realmente, há muito que se desenvolver, tanto em termos de pesquisa, mas também de assistência. Eu acho que existe uma dificuldade de acesso, né, aos cuidados de saúde de uma forma geral, como já foi colocado aqui, né, não tem psicoterapia na rede pública, é muito difícil você conseguir, né, fornecer na intensidade, frequência e na quantidade necessária. E o que acaba acontecendo é que chega para o serviço de saúde os casos muito graves. E a gente acaba perdendo a oportunidade do que foi falado nesse último bloco o tempo inteiro, e acho que no programa todo, a chance de prevenir. Né? Então, a gente acaba atuando tardiamente, e isso é muito ruim. Então, garantir aí uma oferta maior e uma maior facilidade de acesso, eu acho que seria fundamental. Muito bom. Quero agradecer novamente a presença dos nossos 3 pesquisadores, a presença da plateia, de quem acompanhou pela internet. Hoje a gente teve bastante pergunta da plateia da internet. Obrigada pelas perguntas, desculpa por não ter conseguido responder todas. E o Ciência Aberta segue, na última edição do ano vai ser no dia 4 de dezembro. Obrigada.